Olá, como vai? Tudo bem? Privilégio estar aqui com você mais uma semana passando, né? E eu vou trazendo aqui mais um convidado especial para falar da jornada empreendedora protagonista dele. Hoje, cara, eu trago um cara, porra, bicho, que é meu irmão, assim, um cara que eu admiro demais, o jeito dele trabalhar, a liderança que ele exala, a, a pitoresca circunstância com que ele conduz o seu negócio. E aquilo que ele faz de absoluto bom coração, realmente. É um cara que eu tive o privilégio de conhecer em Maringá, em Londrina, perdão, e que vai contar aqui para nós uma jornada de muita exemplaridade do negócio que ele tem ou dos negócios que ele se mete, porque tem um monte de negócio que ele se mete. Meu querido irmão, amigo, já tem gente aqui na fila para assistir você. Jason Arenharte de Bastiani. É assim que fala, Jason? Arenharte? É assim que fala. Em alemão, a vovó falava de outro jeito, mas eu não sei falar, não. Queridão, obrigado, cara, por estar aqui falando comigo, gastando esse tempinho da tua escassa agenda para jogar um pouco de conversa fora aqui, que é seu amigo. Tudo bem? Tudo bem. E escassa agenda é sinal de incompetência. Mas é escasso, 24 horas só, não é fácil. Aí a gente entra naquele problema que a gente discutiu uma vez, que prioridade é uma palavra sem plural, né? Prioridade. A gente deveria... Tudo é uma questão de prioridade. É uma das leis da gente, né? A gente não tem... Todos têm o mesmo tempo, né? É uma questão de prioridade. Exato. Cara, eu tenho certeza que o Bill Gates tem agenda tranquila, que o Warren Buffett tem agenda tranquila. E você não vai me dizer que eu sou mais importante que esses caras, que nem minha mãe me convence disso. Tá? Então, assim, eu acho engraçado, porque essa teoria do se ocupar, Pavani... Primeiro, eu tô bem, cara, muito obrigado por perguntar, e a gente na coxinha já conversou, eu sei que você tá bem também, tô só com um pouco de saudade, né? E eu costumo falar isso, as pessoas acham estranho, né, quando a gente fala assim, mas eu tenho saudade mesmo. Eu falo que esse negócio, para mim, eu preciso, Jason, ter relacionamento com as pessoas face a face, encontrar. Eu sou das antigas nesse sentido, sabe? Eu sou um cara que eu preciso. Tô com saudade de encontrar você pessoalmente. Tô com saudade de encontrar os meus amigos pessoalmente, né? Tô com um amigo agora com Covid lá em Foz do Iguaçu, tava preocupado com ele, mas ele falou que tá bem, então tá se desenvolvendo. Tô com saudade de encontrar minha família pessoalmente, né? E a gente sempre fica... por mais que tenha live, eu preciso dar um abraço, né, cara? É difícil, é diferente, mas tá tudo indo muito bem, assim. Eu não posso reclamar. Sou muito grato por esse ano. Esse ano é um ano de aprendizado, cara. É um ano de vida. Quantos não têm esse ano de vida? Né? Então, eu estou muito grato por esse ano. Nayara está aqui assistindo, Politarce está aqui assistindo, muita gente aqui assistindo você. Deixa eu te perguntar, então. Veja, o nosso foco aqui, Jason, é falar da tua história, e tua história é brilhante, cheia de coisas interessantes para contar. Mas eu queria começar o nosso papo aqui perguntando como é que a gente se conheceu. Eu lembro que eu te conheci em Londrina, não foi? Sim. Sim. Eu estava dando lá na época em Londrina uma sequência de palestras sobre o modelo de excelência em gestão. O Jason é mais um cara que me conheceu do lado da gestão, né, falando sobre coisas que a Gauss faz e que depois migrou para uma coisa que a Olho de Tigre faz de uma maneira bem bacana. Mas o que te levou naquele evento? Qual foi o que você fez para ir lá? O que chamou a atenção? Pavani, a gente começou... Vou começar, então, para falar como eu te conheci. Na época, eu tinha e ainda tenho um relacionamento muito bom com o Sebrae. Né? Na época, eu era cliente do Sebrae, clientaço. Eu lembro quando a gente fundou a Forlogic, eu não sabia que era fluxo de caixa. Eu estava na faculdade. A Forlogic foi fundada em que ano? 2004. 2004. E nós nos conhecemos lá em? Acho que foi 2010, 2011, 2012, não lembro, Pavani. Mas foi 2010, acho que foi 2010. 2011, uma coisa assim, foi nesse FUAI. E eu lembro que a gente teve... Não, foi em 2014. 14, exatamente 2014. A Forlogic, eu não sabia de nada, então, cara, o Sebrae, eu tenho 3 instituições que eu agradeço, instituições mesmo, para não falar de empresa, mas instituições que eu agradeço muito. O primeiro delas é o TFPR, foi onde eu me formei. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, antigo Cefet. A segunda é o CNPq, eu já conto por quê. E a terceira é o Sebrae. Porque, cara, o Sebrae tem um serviço social nesse país que ele é indiscutível. A gente...
a gente pode até hoje, com outro nível de entendimento, a gente pode olhar para lá e falar, mas não era para ser assim. Pô, cara, mas tem que entender que o Sebrae pega o cara, o pipoqueiro, pela mão, e vem explicar para o cara como é que o cara faz fluxo de caixa. Foi como eu cheguei lá. Então, tudo que o Sebrae trazia, eu ia assistir. Em 2014, já estava com um relacionamento muito mais apurado com eles, e eu já estava saindo do meu mestrado. Eu fiz um mestrado em engenharia da produção. Isso serviu para porra nenhuma também. Né, entendeu? Eu falo isso para todo mundo, entendeu? Assim, adoro meu orientador, o Tico é um cara sensacional. Fiz um mestrado acadêmico, cara, uma desgraça. É praticamente, cara, é praticamente auto-imolar, entendeu? É um negócio que, assim, olha, cara, é se bisuntar nos cacos de vidro, assim, e sair correndo pelado no fogo. É a pior coisa que existe, mas eu fiz o mestrado. Terminei o mestrado, concluí, graças à minha esposa que me... Quando eu falei, eu vou largar essa psirica, ela falou, mas você não vai largar de jeito nenhum. Você já era casado ou não? Já era casado. Eu nunca tive muito juízo, eu casei cedo. E assim, daí, o que acontece? Para fazer esse mestrado, eu pegava, a Forlog me liberou um dia, eu falei com o meu chefe na época, que era eu mesmo, e eu falei, você pode sair por um dia. E daí eu saí, convidei, chamei meus 2 sócios, que é o Diogo e o Jack, e eles também falaram, não, então tudo bem, gente, se você quer se liberar por um dia, você está liberado por um dia. Eu saía de manhã, 4h30 da manhã, de Cornélio, chegava 9 horas em Ponta Grossa, 300 quilômetros, fazia o mestrado, saía de lá 5 horas da tarde, chegava em casa meia-noite, 1h. E foi 1 ano e meio assim. E fiz o mestrado. E eu te encontrei lá porque eu queria saber mais do MEG, porque me incomodava um pouco, me incomoda ainda, né? E eu sei que a gente pode falar mais disso, da exemplaridade da gestão, da excelência, né? Do arete, que é a palavra grega para excelência, que é a excelência que eu acredito. Mas me incomodava um pouco que a gente não conseguia ter excelência. E hoje ainda eu vejo que eu aqui, o G, a gente tem falhas de qualidade que impossibilitam a gente chegar na excelência. E eu fui lá para estudar o MEG, cara. Entendeu? Quando eu vi esse negócio do MEG, eu falei, pô, quem que é esse cara aí? E daí os caras fizeram uma propaganda absurda. O Pavani, esse cara aqui é o vice-rei do sul do mundo. Então você tem que vir assistir. Falei, não, então tá bom, vamos assistir. Né? E eu fui lá, eu lembro que eu assisti, talvez você não saiba, mas eu assisti 2 vezes. Assisti todo o primeiro ciclo que você fez. Assisti de novo, né? Levei não é que ele tomou pau, ele veio 2 vezes mesmo. Assisti 2 vezes. Porque, cara, para mim tá em contato, né? E depois do mestrado, eu vou te falar uma coisa, eu reprovei a 6ª série, eu era o pior aluno da escola. Burro mesmo, sabe? Burro. Manja cara que não sabe, eu não sei dividir até hoje, assim, matemática, burraço, entendeu? Ruim. Mas ruim mesmo, caprichado. E ainda por cima, extremamente hiperativo. Então, eu sempre terminei a faculdade, para mim era um martírio, a escola. Quando eu entrei na faculdade, foi a primeira vez que eu estudei na minha vida. Que eu comecei a gostar de estudar. Na faculdade foi o primeiro lugar que eu tirei 10, foi o primeiro lugar que eu me envolvi com pesquisa. Na faculdade comecei a ganhar gosto pela coisa. Depois que terminei o mestrado, eu nunca mais parei de estudar. Graças a Deus, não é igual no mestrado. Hoje eu estudo todos os dias, mas do meu jeito. Né? Tanto que os caras falam, gente, você vai fazer doutorado? Eu falei, vocês nunca mais me pegam nesse negócio aí. Você me esquece, me erra. Porque eu preciso estudar de um jeito que eu acho que é mais produtivo, que é o que eu faço hoje. Deixa eu dar um zoom, vamos dar uma parada aqui, vamos voltar um pouquinho. Nós nos conhecemos lá, ali você conheceu um pouquinho sobre o que eu tinha para falar sobre o modelo de gestão, e conheceu sobre o comportamento e teve a experiência conosco. Mas vamos voltar 10 anos nisso. Como é que começou a Forlogic, cara? Como é que foi essa história aí de começo de uma das empresas aí que eu considero aí mais admiráveis no seu segmento? A Forlogic é uma empresa de tecnologia. Quando eu mudei para cá, vou te contar uma história. Eu estava bem decidido. Quando eu fui fazer vestibular, eu morava em Foz do Iguaçu. Eu estou em Cornélio Procópio. Cara, é 600 quilômetros para cá. É mais perto para Santos do que para Foz, se bobear. Para Vanessa, a mesma distância, eu acho. Entendeu? E eu ia fazer vestibular e eu estava decidido o que eu queria fazer na minha vida. Eu fui lá e fiz 3 vestibulares. Um para direito, um para marketing, um para informática. Tava muito decidido. A coisa mais idiota que existe é o vestibular, cara. É uma roleta russa, onde der Deus, sabe? E assim, pra mim, pro Jason, né? E essa aleatoriedade... e eu nunca me preocupei muito com a história de ganhar dinheiro. Eu vim de uma família muito pobre. E a minha mãe tinha uma preocupação muito grande com isso. O falecido pai também. Porque a nossa família era pobre mesmo. Eu tenho essa cara aqui de burguesia, né? Olho claro, pele branca, né? Agora alguém vai me processar porque eu disse isso, mas eu tenho essa cara de burguesinho, mas eu me criei num bairro muito pobre, me criei no meio de 4 favelas lá em Foz do Iguaçu, entendeu? Eu tinha amigos que morreram, amigos que foram presos, e eu não tenho nem orgulho disso.
Ah, tem orgulho de ser pobre? Vai e no banhado, quem tem orgulho de ser pobre é louco. Volta a ser pobre, então. Eu não tenho orgulho nenhum disso aí, não. Tenho orgulho da minha família, tenho orgulho do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, do que eu faço hoje. Mas ter sido pobre, zero orgulho de ter sido pobre. Você tem quantos irmãos? Tem quantos irmãos? Duas irmãs. Duas irmãs. Okay. E daí, cara, eu passei no vestibular e eu fiz para Cornélio Procópio mesmo tendo em Medianeira, porque um amigo meu tinha estudado aqui e falou: ô Leite, vem para cá, que tem informática, cara, faz aqui. Eu fiz para cá. E eu vim para Cornélio Procópio para morar com esse meu amigo e liguei pro Diogo, que é o meu sócio hoje. Falei: ô maluco, chamava de amigo, amigo, vem para cá, vamos fazer vestibular aqui, vem fazer informática aqui. O Diogo estava na lista de espera de medicina de Manaus. Assim, o Diogo é um gênio. O Diogo ele é o meu antagonista. Ele é extremamente reservado, inteligente. É um cara que é o que funciona da firma. E eu sou o louco, né? Então o Diogo é um cara extremamente sistemático, controlador, sabe? Ó, vamos analisar com calma. Eu sou o cara que eu não penso meia vez para decidir nada. Eu decido tudo no sistema 1, entendeu? Eu não uso o sistema 2 para decidir nada. Então, assim, quando eu preciso usar o sistema 2, o que eu faço? Eu falo não, e daí eu vou pensar. Então, assim, é assim que eu faço, é o jeito que eu sei fazer. E daí eu chamei o Diogo falou: mas eu vou montar a empresa do quê, cara? Eu falei: não sei, cara, do que a gente quiser, porque os caras aqui são tudo muito ruins no que fazem. E eu era bem arrogante, né, coisa que não passou ainda, infelizmente. Mas eu falava isso na época, e o Diogo veio para cá, na minha cabeça, para montar uma empresa de formatar computador. Era uma empresa de formatar computador, e ele veio para cá, entrou na faculdade, assim como eu estava estudando no Cefet na época. Começamos aqui, a gente montou um dos primeiros sites que tinha para tirar foto à noite, sabe? Sites que tirava, depois de ser o raio-x da noite. Cara, o primeiro site do Brasil foi nosso, eu nunca tinha visto, não tinha raio-x da noite, não tinha nada, a gente tirava foto, eu tinha um Facebook lá dentro que a gente chamava de Net People, onde se conectava com os caras que você conhecia, mas eu não sou Mark Zuckerberg, né? Então daí virou nada também. E eu tentei incubar esse projeto na UTFPR para o seguinte: para qualquer pessoa conseguir montar o seu. Olha como eu era burro, né? Eu queria que todo mundo pudesse montar o seu site através de uma plataforma que eu criasse. Ou seja, o cara ali de Sertaneja, uma cidade vizinha, conseguisse montar. Londrina conseguisse montar o site de Londrina. Eu não pensei em montar um pro, né? Mas essa era a plataforma, antes do Orkut ainda. E o projeto que a gente botou lá foi aprovado, cara, para ser incubação virtual. O que quer dizer? Você está incubado aqui na incubadora, só que você fica em casa. É virtual. Explica para o povo aqui que está nos assistindo. O que é uma incubadora? O que é incubadora? Na época era pré-incubação. Era o seguinte: eles pegavam esses projetos, colocavam numa salinha lá com um computadorzinho, uma mesinha, e você ficava trabalhando na sua ideia. Pré-incubação, não era nem incubadora ainda. Só que não tinha espaço para a gente. Falou: você vai ficar aqui, só que você está em casa. Então você tem que ficar na sua casa. Eu fui na sala que eu conheci o pessoal maior assim. Falei: velho, já que vocês estão aqui, se eu trouxer uma mesa e colocar aqui no meio de vocês, cabe? O cara falou: vai ficar bem apertado. Eu falei: mas não posso ficar aqui porque eu não queria ficar em casa, não. Porque em casa eu não preciso nem cuidar do TFPR, né? Os caras: não, pode trazer então. Um dia o gerente da pré-incubadora chegou lá, eu tava lá, falou: o que você tá fazendo aqui? Eu falei: não, trouxe minhas coisas. O cara falou: tira essa mesa feia, eu vou colocar uma mesa nova para você, fica aí então. Mas não era para você estar aqui. Eu falei: não, sei que não era, mas eu quero estar aqui. Entendeu? Como eu fiquei naquela sala, daqueles 13 projetos que foram aprovados, 2 eram virtuais, eu era um deles, a gente foi o único que continuou. Os outros todos acabaram. Você entendeu? Não deram certo as ideias. E eu lembro, tinha nada a ver com a ForLogic ainda. Nada a ver com a ForLogic, cara, não tinha nada a ver. Isso prova uma teoria que eu ouvi de um maluco que trabalhou no programa espacial do Apollo 11, que foi presidente do Softex, que é o Gilson Fonseca. Uma vez o Gilson falou assim: Jason, não importa nada, só importa o perfil da equipe. E eu falei: como assim? Ele falou: só importa o perfil da equipe empreendedora. O projeto não importa, a ideia não importa. E eu, na época, muito arrogante, falei... E o Gilson falava um negócio também que eu achava muito lúcido da parte dele. Ele já tinha assim, quase 70 anos. Falava assim: tudo que eu falar, você descarta mais da metade, porque eu tô velho. Então você tem que saber selecionar o que eu tô dizendo. Sabe? Ele falava isso já, cara. Eu achava isso sensacional. Só que isso ele tinha muita razão. Do nosso projeto não sobrou rigorosamente nada. Só a equipe original, que era eu e o Diogo. Então, assim, só sobrou isso. Porque o resto virou água. Vocês eram muito amigos entre si? Era uma amizade pura, assim, que... Cara, o Diogo é meu melhor amigo, assim, desde quando eu tinha 4. O Diogo é meu primo. Então, a gente se criou junto, a gente dormiu na casa do outro. O Diogo, a gente tinha coleção de gibi junto, mas era tudo mentira, que eu comprava todos os gibis, né? E não é porque eu era rico, é porque eu trabalhava só para comprar gibi.
né? Eu sou o nerd que lê, né? Não é esse nerd que assiste Star Wars, sou o nerd que lê, né? Eu sou um nerd burro, é um nerd bem fora da outlier, né? Eu sou um nerd assim que não é o nerd inteligentão, né? Mas eu sou o nerd que eu li Isaac Asimov, eu li todos os X-Men, eu li Homem-Aranha. Então, metade do meu salário eu trabalho desde os meus 13 anos. Metade do meu salário, o falecido pai me deixava numa banquinha, a gente saía ali, tinha uma banca perto da rodoviária, eu pegava, cara, eu lembro como se fosse hoje, assim, ó, 1/3 do salário eu comprava em gibi, e o restante do dinheiro eu dava para ele, falava, pai, daí o pai ajudava, sempre ajudei em casa, isso para mim nunca foi uma obrigação, entendeu? Isso para mim sempre foi um desejo, acho que eu nunca liguei, cara, pensando depois, eu comecei a perceber que nem naquela época eu ligava para dinheiro, sabe? Nem naquela época. E assim, o que tá errado, tá? Isso não é uma qualidade, não. Inclusive, peguei preços caros por conta disso. Então eram irmãos mesmo. Você tinha que ter um sócio na sua vida, era o Diogo. Era o Diogo. E a gente começou ali, né, na pré-incubação, eu tinha um professor que falou assim, você quer fazer mestrado? Estou arrumando um mestrado para você na Unicamp. Eu estava saindo da faculdade e eu pensava que eu queria dar aula. Daí ele falou assim, não, eu estou arrumando um mestrado para você na Unicamp. Falei, então, mas eu estou com um projeto que falou, não, ou você vai no mestrado lá, ou você vai fazer esse negócio aí de empresa. Eu falei, cara, então eu vou tentar a empresa, porque eu não tenho um pardal para dar água. Solteiro, 19 anos. Eu vou fazer isso aqui, cara. Vou fazer isso aqui, não vou. E outra coisa, depois que comecei a trabalhar na pesquisa da universidade, eu vi como os professores se tratavam. E eu descobri que eu não queria trabalhar no lugar daquele. Olha que legal, que legal. Sabe, assim, isso daí, eu tenho uma restrição, cara, eu admiro muito o trabalho de professor, tem professores que são, além de você, mas a minha irmã é professora, minha mãe foi professora, eu admiro, mas eu não quero isso para minha vida, porque eu não acho justo a maneira como eles se tratam, é uma guerra de vaidade, o tempo, assim, onde eu estive, não sei se eu tô, pode ser que eu tenha uma visão turva, né, mas aqui na ForLogic a gente tem um monte de plano para resolver, um monte de cotovelada que a gente se acerta, mas isso não tem, sabe? Então, assim, conseguir criar um ambiente saudável que não seja um peso, vir. Eu via, cara, os professores que eu conhecia tudo tomava remédio tarja preta. Que vida é essa? Eu dei aula na minha vida 20 anos, né, na graduação, e eu nunca fui um professor de visitar a sala dos professores. Nunca fui isso, porque na sala dos professores o papo número 1 era criticar os alunos, falando que eles eram isso, aquilo, indisciplinados, burros e o cacete. E o papo número 2 era competir quem era melhor. Então, isso aí. Quer dizer, pouco se falava, se jogava a conversa fora. Era uma bota. Pouquíssimos professores, de fato, parceiros. Tem uns, dá para contar nos dedos da mão os professores que eram parceiros, que eram então. da nossa vibe, assim. E eu lembro que tinha um professor que dava aula com tesão, cara. O nome dele é Rogério Santos Pousa. Eu gosto desse cara até hoje. Ele dava uma aula com vontade, assim. Eu lembro que um dia ele chegou e falou assim: ô, pessoal, lembra a aula passada? Lembro. Tava tudo errado, vamos de novo. Eu expliquei tudo errado aquilo lá. E eu lembro quando eu falei, cara, sensacional, porque, cara, isso deve acontecer todo dia na minha vida, entendeu? Hoje, olhando para aquele momento, eu falo isso. E eu lembro que teve um dia que, na época, eu estava Linux, e eu fazendo um negócio, eu passei um código para ele, né? E ele devolveu as provas. E eu sempre fui bem burro, sério, de verdade, a gente fala assim, burrão, mas eu queria dizer que eu tirava notas ruins. Acho que eu não era burro, tá? Hoje eu tenho essa realização. Mas minhas notas nunca foram boas. Na faculdade, sim. Na faculdade começaram a ser. E eu entreguei a prova para ele, na hora que ele me devolveu a prova, eu lembro que eu peguei, eu sou bem boca aberta, o Pavani sabe. E daí eu peguei e virei o Pozão. A hora que eu falei isso aqui, ele já veio de dedo em risco e falou, eu digitei, isso não funciona. Eu sabia que você ia perguntar, porque eu tinha tirado 9, aquela questão estava anulada. Ele falou assim, e eu sabia. Eu lembro que eu falei, cara, é isso que eu quero, eu queria um emprego desse, entendeu? E esse cara consegue fazer isso aqui, né? Então, na época, eu não sabia muito que eu queria ser empreendedor até eu entrar na incubadora, na pré-incubação. E nem era empreendedor, isso virou moda depois. O que eu queria era fazer tudo diferente, entendeu? Eu queria fazer tudo diferente. E daí eu lembro que eu falava assim na sala de aula, eu tinha uma aula de empreendedorismo, e eu falava desse jeito, Pavani, eu quero ser um cachorro se eu tiver uma empresa. Eu tenho um cara que é amigo meu até hoje, os caras quando me visitam, eles dão uma risada e contam essa história, falam, eu quero ser um cachorro, 6 horas eu vou embora. Porque na minha família, quando meu pai conseguiu realmente sair de uma... Sabe assim, ó, compramos um carrinho zero, era um carro popular, mas era um carro zero, estava tudo estabilizado. Ele entrou de sócio numa gráfica. Quebrou, meu pai ficou devendo 3 carros. Eu falo, não quero isso para minha vida. Minha vida, eu falei um pouco, é outro cara que eu admiro muito, sempre teve metido com negócio, teve lavanderia, teve bar, mas sempre enrolou. Esse meu avô era muito correto, mas dificuldade, né? Na época da inflação, se tem um negócio, era uma loucura, né, Pavani? Não era para qualquer um, sabe, cara? Eu vejo hoje empreender, é brincadeira de criança, por mais que não seja fácil, naquela época era muito pior. Eu tinha meio esse asco aí. Mas o bichinho do empreendedorismo ficou, e a coisa foi avançando, e a ForLogic começou lá, cara, 2004... Aí você tem coisa legal, né? Você tá falando uma coisa aí,
O bichinho do empreendedorismo apareceu como efeito colateral. O bichinho mesmo é o do protagonismo, né, cara? O bichinho é inconformado, cara. Eu não queria. Cara, era raiva. E eu lembro que a gente teve uma conversa muitos anos depois. Na verdade, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, tive uma conversa aqui com várias pessoas aqui da ForLogic. E eu perguntei para todo mundo, assim, falei, Diogo, você lembra por que a gente montou a ForLogic? E eu sou bem arrogante, às vezes. E é uma coisa que eu quero tirar da minha vida, né? Porque assim, quando eu pergunto desse jeito, é porque, na verdade, você acha que não, né? Senão você não pergunta desse jeito. E eu peguei, e o Diogo falou assim, lembro. Eu falei, por que a gente montou a ForLogic? Ele falou, porque a gente queria ter um lugar legal para trabalhar. Eu falei, porra, cara, se lembrou. Olha que legal. Se lembrou, cara. Sabe, uma conversa de, cara, ele lembrou. Essa conversa foi há 3 ou 4 anos atrás. Olha que legal, gente, que vocês estão assistindo aqui. Apenas abrir uma empresa para ter um lugar legal para trabalhar. Olha que ideia genuína, pura, bacana. Que é protagonismo, cara. O protagonismo ele é anterior ao empreendedorismo. Eu acabo entendendo, depois de tanto falar sobre isso, que primeiro vem essa vontade de fazer algo do seu jeitão. Depois vem as coisas chatas e boas como decorrência disso. Mas esse é o ponto que você sempre teve, né, cara? Sempre teve. Uhum. Bom, mas voltando lá. Quando que vocês decidiram? Vamos abrir a ForLogic. Decidi que a ForLogic seria o começo do que vocês são hoje. Então, daí, no finalzinho de 2004, a gente saiu da incubadora, da pré-incubação, né? Nem era incubadora, pré-incubação. A gente começou a fazer um dinheirinho e nós éramos 4 sócios. Em 2005, a gente estava em outro lugar e a gente começou a formatar o que seria a ForLogic, só que a gente ainda sobrevivia de serviço que a gente prestava sob demanda. E daí a gente começou a formatar isso, 2004, 2005. Em 2004, meu pai faleceu e eu estava aqui. Eu tive que voltar para a Foz, porque essa loucura toda, e eu lembro que foi um ponto de inflexão, que foi o ano que eu fundei a ForLogic, que foi dia 18 de maio de 2004, e o pai faleceu no dia 4 de dezembro de 2004. Então, pensa, um ano... E assim, uma coisa que eu descobri agora, e que isso, eu não vou dizer, cara, de verdade, eu não carrego traumas, entendeu? Mas eu sinto saudade de uma coisa que eu não pude viver. Por exemplo, eu descobri que a gente, quando faz 14, 15 anos, a gente abandona os pais. E a gente retorna aos pais com 23, 24 anos. Né? Então, essa lacuna de 6 a 10 anos, eu não sabia que existia. Né? É uma coisa que eu vou deixar claro para o meu filho. Falar assim, se prepare para o abandono. Né? Ó, você vai abandonar a gente aqui. Ele sempre vai dizer que não. Né? E daí eu perdi a oportunidade de tomar uma cerveja com meu pai, por exemplo. Eu não fiz isso. Entendeu? Essas coisas que eu tinha 19 anos quando ele faleceu, eu estava morando aqui já, então perdi esse pedaço. Isso foi uma coisa que eu sinto falta, né? De poder fazer isso para ele, assim, de ter feito para ele. E nesse sentido, foi um ano muito difícil, assim. Quando a gente voltou, eu voltei, a empresa continuou rodando mais 6 meses e os 2 sócios saíram, ficamos eu e o Diogo. E o negócio degringolou, cara. A gente estava assim, devendo até as cuecas. A ForLogic era dentro da nossa casa, era eu, o Diogo e 6 estagiários. E assim, eu estava devendo na época do aluguel, eu estava devendo tudo. Não tinha nada. Aí, nada. gente, mais um, ó, você é o 7º aqui, eu acho, na nossa... Mais um contando os momentos de desgraça, que todo mundo acha, a grande maioria das pessoas... Jornada do herói, né, cara? Todo mundo esses caras têm sorte, velho. Esses caras pouco sabem que você teve que dar o que não tinha para conseguir o que tem hoje. Mas, de uma certa forma, é uma regra, né? Todo mundo conta isso aqui. Mas vamos lá. Sim. E daí, cara, o que aconteceu, né? A gente quase se ferrou. E o Diogo recebeu uma proposta. Eu lembro como se fosse hoje. Eu escrevi um edital para o CNPq, e eles falaram assim, não adianta escrever, você precisa ter um mestre. Eu falei, por que tem que ter um mestre? Não, tem que ter um mestre, senão o CNPq não aprova. E eu aprovei o edital sendo graduando. Não tinha um mestre, porra nenhuma. Entendeu? Eu escrevi o edital do software de calibração que a gente tem hoje, a gente passou nesse edital, entendeu? Eu escrevi o edital eu mesmo, eu estava doente, eu escrevi em 4 dias, doente, muito ruim, com febre,
entendeu? Com dor no corpo. E eu lembro que eu escrevi, foi num final de semana, foi um feriado prolongado, assim, era domingo à noite que encerrava a submissão. E o que a gente conseguia era bolsa para os outros, nem para mim. Eu era tão cabeça de baga que eu não sabia que eu podia pegar bolsa para mim. Eu peguei bolsa só para pagar os outros. Eu não tinha bolsa, entendeu? Para mim. Então, e assim, a gente tinha aprovado aquele edital, mas estava quebrado. E o Diogo recebeu uma proposta para ganhar, na época, exatamente 11 vezes o que a gente ganhava, salário ele. Olha isso, gente, olha essa história. E daí eu virei pro maluco e falei, ó, Diogo, se você quiser ir embora, na época eu fiquei até um pouco emocionado, falei, cara, se você quiser ir, a mãe do Diogo, uma pessoa que eu gosto muito, mas como todas as mães preocupadas com a gente, ela mandava apostila pelo correio. Manja apostila pelo correio? Ela mandava apostila pelo correio para ele de concurso, aquilo me arrepiava, que assim, cara, eu sou capaz de virar médico sem fronteira, sem ser médico, mas não quero virar funcionário público, entendeu? Não é a minha vida, sabe? Eu respeito, eu não tenho nada contra quem é, mas eu não quero para mim, só isso, sabe? Eu quero, a minha vida precisa de liberdade, então, assim, e aquilo me doía, e eu recebi uma proposta dessa para voltar a morar onde ele morava, na casa dele, lá em Boa Vista, Roraima, com a mãe dele, para ganhar 11 vezes mais. Eu falei, cara, agora foi o boi com a corda. Eu falei, cara, se você quiser ir, eu vou entender. Eu que sempre botei pilha nisso, eu que sempre fiz desse jeito, então eu vou entender se você quiser voltar. Eu vou respeitar a sua decisão. E ele falou, cara, vamos tentar mais 6 meses. Nesses 6 meses, é o tempo que a gente precisava para virar, Pavani. Eu falo isso sim, cara, porque foi o tempo que a gente usou para virar, sabe? Que ano isso? Oi? Que ano foi isso? 2005, 2006. Não sabia disso, cara. Bacana. Cara, então assim, eu de verdade, assim, eu não gosto muito dessa história triste. Eu conto, às vezes, para se criar significado em algumas coisas. Ela não é triste, ela é cheia de significado, cara. Então, mas eu tenho certeza que muita gente que te conhece não sabe disso que você está contando. Não sabe. Aqui na Forlós, mas a gente que não sabe. Entendeu? Então, assim, O Diogo tá aí, se ele puder aparecer aí, para ele dar um abraço na gente. Não, depois eu vou pedir para ele aparecer. Tá no andar de baixo. E uma coisa que aconteceu nesse movimento, né? O Diogo falou, vamos ficar. E a gente começou, cara. E o que eu fazia? Eu prestava serviço de TI numa universidade aqui. TI, formatava computador, e todo o dinheiro que eu recebia, o cara queria contratar o Jason. Todo o dinheiro que eu recebia, eu vinha e botava na empresa para fomentar o negócio. Então, assim, meu salário continuava sendo R$350 por mês. E o meu contrato lá era de 1.800. Entendeu? Então, assim, era assim, cara. Era assim, entendeu? E eu desenvolvendo os produtos e metendo dinheiro na terra. Porque a gente, quando não liga para dinheiro, a gente acha que o dinheiro dá em árvore. Então, esse é o problema. A gente cuida mal do dinheiro. E o dinheiro tem que ser bem cuidado. Essa é uma coisa importante. Não é fazer pelo dinheiro, mas cuidar bem do dinheiro para que ele não se desperdice. Dinheiro é recurso, e recurso desperdiçado é igual na ecologia, tá errado, entendeu? Se não se desperdiça recurso, né? E, cara, a gente trabalhando em produtos. E assim a gente veio se desenvolvendo. A gente voltou para a universidade, para a incubadora, daí tinha uma incubadora, a gente voltou para lá. E, cara, eu sou muito grato à universidade que acolheu a gente de volta, cara. Separou uma salinha, a gente esteve lá, entendeu? Então, e assim... Cara, a primeira grande coisa que eu tenho para dizer é não fechar as portas, né, Pavani? A gente tentar... E cara, hoje de manhã a gente está fazendo uma dinâmica de meditação e uma palavra que me veio foi a gratidão, né? E a gente agora, acabei de antes de entrar aqui, eu estava conversando com um problema que a gente está tendo numa outra empresa que a gente tem, com um cliente que está saindo. Eu falei, cara, vamos só agradecer esse cara e ajudar ele a sair. E o cara lá está inconformado porque o cliente foi desonesto. Eu falei, cara, mas... Vamos agradecer, vamos entrar nesse fluxo de agradecer esse cara, né? Cara, porque nós só vamos conseguir gerar mais ruído e nós não vamos conseguir colocar atenção naquilo que gera valor para o nosso negócio, né? Se esse cara já está saindo, deixa ele ser feliz, né? Vamos focar no nosso negócio, né, cara? Acho que e realmente existem pessoas que agem com má índole. Isso não fui eu que inventei. O mundo é assim desde Caim e Abel, velho. Então, se você... não vai ter jeito, não somos nós que vamos mudar isso aí, não. Não vai ser a gente, sabe? A gente tem que fazer sempre a nossa parte como exemplo, tá? Isso aí. E aí, vamos então voltar no nosso encontro de 2005, 2006 até 2014. A empresa criou o seu produto, que é a automação para as circunstâncias problemáticas que um gestor da qualidade tem, não é isso? Vamos chamar assim. Isso. E aí, vocês, quando chegam até o Sebrae, no momento do nosso encontro, que para mim foi muito significativo,
vocês já tinham clientes? Vocês não eram do tamanho que eram hoje? Não. Pavani, 2013 eu tinha... Eu vou falar os números aqui. Em 2013 eu tinha R$8 mil de renda recorrente por mês. Fascinante. E assim, hoje a nossa empresa é 100% renda recorrente. E o resto, cara, era serviço que eu prestava para bancar essa ideia da renda recorrente. Então, assim, eu fiquei 10 anos financiando esse negócio. Então, eu também. Quando muita gente me pergunta, você sabe dessa história, a dificuldade que é conduzir um treinamento como eu conduzo, com tantas surpresas e com tanta... não quero competir com os meus concorrentes, eu acho que são todos muito diferentes da gente, enfim. Muitas vezes eu banquei para realizar turmas, se for contabilizar o que eu botei e o que eu tirei, essa empresa, a empresa me deu uma grana enorme. Eu sei, porque muitas vezes o que eu ganhava eu botava lá, e o que eu ganhava na outra empresa, num outro negócio, eu bancava aquele, cara. É isso aí. Esse é o preço das coisas. E aí, vocês, quando eu te conheço, então, você tinha R$8 mil de renda recorrente. Conta um pouquinho como é que você está hoje, quantos clientes você tem, não precisa falar. Hoje, assim. Não, hoje eu falo, né? Na época a gente tinha... Cara, a gente devia ter 15 clientes na época, não mais do que isso. Hoje a gente deve ter... Olha que legal, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui que eu nunca falei de público. Eu não sabia qual era o tamanho dele, né? Não tinha a menor noção. Ele estava lá como um cara que assistiu. Depois teve a segunda versão, que eu fiz de novo isso em Londrina. Na verdade, eu fazia em Londrina. Depois eu fiz em Londrina e Maringá. Depois eu fiz em Londrina, Maringá, Jacarezinho, Ponta Grossa. E mais um lugar, não lembro. Jacarezinho, acho que foi, Pavani. Jacarezinho, Ponta Grossa, foi 5. E o Jason estava lá. Eu lembro que ele veio... O primeiro dia de aula você veio sozinho, você veio... Você e o Diogo. Não, acho que foi sozinho. Na segunda, porque eram 8 encontros, né, que a gente fazia, todos falando sobre um componente no modelo de excelência. Na segunda, já estava ele, já estava a Muniz, já estava o sócio, já estava um monte de gente. O que é legal isso é que uma empresa, mesmo pequena, a ideia é grande e ele traz toda a equipe com ele para compartilhar e debater. E o Jason, a equipe dele, era o que mais perguntava. Não era só o que mais perguntava, é o que mais contribuía também. Você foi coautor daquele... Se aquilo foi um sucesso, eu acho que foi você muito, porque ele trazia dúvidas, fazia as pessoas rirem. O Jason é isso aí, sempre foi. E era muito legal, foi muito... Eu posso dizer, eu sempre falo isso aqui no meu meio aqui, o evento que eu fiz em Londrina para o Sebrae só foi bem sucedido por causa do Jason. No terceiro encontro para frente, eu já pedi a Deus para que ele estivesse lá. Porque com ele lá, eu teria muito mais tranquilidade para conduzir, seria mais divertido. Ele me ajudou demais nesse processo. E quando você chamou o povo para vir também, você queria compartilhar com eles o que a gente estava discutindo ali. Você sabe que isso é um dos erros do empresário, né? A gente... bom, vamos lá. O empresário faz um monte de erro, né? Eu vi que tem uma pergunta na Nayara aqui falando de erro, mas o empresário faz um monte de coisa errada. Uma delas, que eu acho que é cabal, é ele se envolver em um monte de coisas e não trazer a equipe. Porque daí o nível mental dele vai para outro lugar e ele não consegue, eu falo por mim, é difícil se colocar em estado de empatia com quem não acessou esse lugar. Porque para você é óbvio. Você fala, não, mas é porque você tem um repertório diferente dos caras que estão com outro repertório. Você começa a exigir dos caras o teu repertório, entendeu? Por isso que o ideal é a gente não puxar a equipe, a gente empurrar. Então, assim, quando colocar eles na frente e, ao mesmo tempo, ter um desafio, que é você não pode ser o teto dos caras. Então, ao mesmo tempo que você tem que estar sempre um passo à frente, porque se você for o teto da tua equipe, o cara vai pedir a conta. Olha a frase que este animal falou. Veja a beleza do que este filho da puta disse. Não é legal puxar a equipe. É legal empurrar a equipe. Porque isso é fantástico, Jason. Porque quando a gente puxa a equipe, a gente acha que nós estamos numa posição estamos salvos, é só puxar o povo que está embaixo. Quando você está na posição de empurrar, você pode ser que se foda, porque você vai empurrar todo mundo para lá e depois você sobe. Sensacional. Mas é isso aí mesmo, cara. Não, assim, você se fudeu ou não, isso é um detalhe do processo. Porque vai acontecer, cara. Hoje a gente está discutindo, a gente tem um clube do livro aqui na firma. E hoje no clube do livro a gente está discutindo isso aqui, as coisas que você só vê quando desacelera. E tem uma frase dele aqui hoje,
Que ele estava falando assim, quando as coisas dão certo por muito tempo e de maneira recorrente, é muito fácil a gente ficar arrogante. E isso é muito verdade, porque tem alguns problemas que eu estou enfrentando agora, que eu falo, cara, mas eu já devia ter resolvido esse problema. E ele traz o seguinte, se você tem algumas coisas que não dão certo, é porque aquilo tem que te ensinar alguma coisa, né, cara? O que você não está aprendendo? Talvez tem que mudar o olhar. O que eu não estou aprendendo, que eu estou patinando, né, cara? Porque a gente culpa a circunstância, culpa o outro, culpa a gente acha culpa para mil coisas. Mas a verdade é que a gente não está pronto, né? Tem um pouco da lei do merecimento que se fala, né, Pavani? A gente não merece ainda sair daquela marrala que a gente está preso, né? Então, assim, muito legal, cara. Muito o que está acontecendo com isso, né? Então, hoje a empresa tem 17 anos de vida, é isso? 16, 17 anos, uma coisa assim. 17 anos de vida. E hoje, quantos clientes você tem? Um pouquinho mais de 600, eu não sei a contabilidade. Olha aí, é do caralho. Muito legal. A gente tem clientes aqui dentro do Como Brasil. Foi bacana, cara. Como foi bacana te assistir nesse processo, cara. Um processo de decolagem fantástico. Eu tive a oportunidade de visitar a empresa dele num prédio maravilhoso que ele construiu com muito amor, com muito carinho, com muitas características dos dois sócios ali. Mas aí eu queria migrar um pouquinho no nosso assunto, quando você viu que eu tinha uma vertente comportamental muito estruturada aqui na nossa vida, né? E eu sempre sofri disso, né? As pessoas falam assim, pô, o Pavani fala de gestão, não é possível que ele faça também algo comportamental com o mesmo grau de profundidade. E você, mais uma das pessoas da minha história aqui, se entregou também para a vivência comportamental que nós tínhamos. Eu queria, então, te ouvir agora. Qual foi a importância, hoje, depois de ter feito quase tudo que a gente fala sobre comportamento, e você teve aí uma jornada com outras experiências tão ou melhores que a nossa, a minha pergunta é, qual que é para você a importância do desenvolvimento emocional, comportamental, para esse estágio que você está hoje? Eu vou te falar assim com bastante tranquilidade esse assunto. A gente estava em 2014, 2015, acho que foi, do 16 que eu fui, acho que foi 15. E o Raul não tinha nascido ainda. E a gente eu criei uma turma lá, ó que bosta, eu usei o nome errado, mas na época eu chamei de resolvedores. E os resolvedores eram pessoas que a gente eu criei um plano, e o plano era, nós vamos crescer 10 anos em 3. É um bom plano. E dos caras falaram, como, chefe? Falei, essa parte do plano eu não fiz ainda, eu só fiz a primeira. Que é cresceu 10 anos em 3. Essa é a segunda que eu preciso de vocês, entendeu? Então, e a gente começou isso lá, né? Acho que foi 2015 ou 2016. Só que eu percebia que eu tinha um time muito bom. E realmente, eu tenho uma característica, que é uma virtude que eu acho que eu carrego comigo, que eu consigo atrair gente boa. Eu junto gente boa. Eu também sou um cara meio, às vezes, truculento, então eu perco pessoas boas também, né? Porque é difícil. Eu falo, não deve ser fácil conviver comigo. Hoje, todo o trabalho que eu faço de autodesenvolvimento é para que eu seja uma pessoa mais palatável, né? Porque abandonar um pouco a certeza, né? Abandonar um pouco aquilo que a gente carrega, aquele ranço de estar certo, que tem a ver com a insegurança, sabe? Abandonar um pouco isso aí. Mas lá nessa época que o Pavani me perguntou como é que foi, a gente saiu do MEG, e pela segunda vez que ele veio, que eu acho que foi em 2015, eu falei, vamos fazer esse treinamento? Ele falou, vamos. Explicou quanto era, eu lembro que era uma bala, assim, para mim na época, eu falei... Ele falou assim para mim, pô, vou vender o fígado, então vou vender o rim, e o fígado... não, e cada... E assim, o que a gente fez? Eu juntei 6 pessoas, né? Um amigo meu, o Christian, que depois veio a ser padrinho do meu filho, e mais 5 pessoas da equipe, né? E foram comigo, o Diogo, só não foi meu outro sócio, o Jack, porque ele não pode aos sábados, ele tem uma questão religiosa. Sábado ele não pode, mas ele já me disse que quer muito fazer. Quando eu quero muito que ele faça, o Jack é um cara especial, a gente tem... E assim, mas eu juntei praticamente todo o time dos resolvedores, que viriam a ser os resolvedores no futuro, peguei o core, o núcleo duro daquele time, e levamos para lá. Cara, a maioria deles está comigo até hoje. Sem saber o que era. Sem saber o que era, eu não tinha feito. Por quê? Porque eu falei assim, de novo, lembra quando eu falei que eu levo meio segundo para decidir? Eu olhei e falei, eu vou fazer essa porra aí. Daí ele falou assim, não, mas eu falei, e eu pensei, não, eu vou levar todo mundo. Porque na minha cabeça, a ForLogic sempre foi criada para ser uma empresa que não dependesse de mim.
Eu ainda tenho uma função muito importante aqui dentro, eu vejo isso hoje ainda, e tem que tomar um cuidado grande, que é outro erro do líder, achar que em algum momento você pode abandonar a operação. E abandonar a operação é diferente de deixar a operação. Abandonar a operação é tal, abandonar um navio é abandonar o navio, deixar o navio navegar e deixar o navio navegar. Existe uma diferença grande entre abandonar o navio e deixar o navio. Entendeu? Eu vou deixar o navio ir, vou abandonar o navio. É diferente. Eu vou deixar o... Não, vou deixar... Não é deixar ela deriva. É o seguinte, você tirar a mão do leme e vai indo. E de repente ele dá uma cambeteada, de repente faz uma curva que não precisava, você olha pelo sextante, fala, tá meio torto, mas acho que dá para chegar. Opa, aqui vai dar merda, aqui tem um iceberg. Você puxa, fala, não, aqui não. Então, assim, eu sempre pensei desse jeito, sabe? E daí eu queria muito levar o time para lá. E a gente foi para lá disso daí, cara. Eu lembro que o meu perfil de pessoa, depois de descobrir isso lá, eu sofri demais, cara. Meu Deus do céu, como seria mais fácil ter feito sozinho para mim? Eu sofri demais, demais. Foi um aprendizado, assim, sui generis para mim, para levar todas essas pessoas comigo. Porque elas viveram comigo muita coisa lá. E eu sou um cara que eu crio um problema que eu me responsabilizo pelo resultado dos outros. Isso não faz bem nem para os outros nem para mim, né? E lá no treinamento do Pavani cara, foi um sofrimento do começo ao fim para mim, mas foi muito legal. Assim, foi um divisor de águas. Eu costumo dizer que ali foi onde a gente começou o autodesenvolvimento da equipe. Hoje, aqui para nós, um dos nossos valores é protagonismo aqui na Forlodge. Um dos valores que a Forlodge tem enquanto valores que impulsionam o negócio agora. E por que eu falo agora? Porque esses valores eles são rediscutidos de maneira periódica. Tá, o que eu quero dizer com isso? Pode ser que daqui 2 anos, quando eu estiver numa outra live, Pavani fala assim, quais são os valores? Tem protagonismo. Eu falo, não, Pavani, não tem mais protagonismo. Agora tem esperança. Sei lá, entendeu? Porque a gente rediscute e traz valores em consenso que contribuam para que o nosso negócio continue avançando. Porque valores, cara, são virtudes. Não existe virtude errada. Virtudes positivas, né, elas são positivas, entendeu? Você tem vícios, que é outro problema. Mas virtudes, qual virtude que vai atrasar o teu negócio? Não existe virtude que vai atrasar a sua vida. Você pode sim escolher as virtudes que não são prioridade para o momento, aí sim. Aí, ó, por exemplo, estamos trabalhando protagonismo, por quê? Porque a gente está falando de autodesenvolvimento. Então, protagonismo para nós é muito importante, sabe? Então, eu lembro que quando o Jason foi, e depois de lá para cá, ele trouxe uma série de pessoas da equipe dele. Quando eu tive a oportunidade de ir até o seu escritório para conhecer, porque eu não conhecia, o pessoal, na hora lá do churrasco, no final, fez uma grande surpresa para mim lá e eu me emocionei uns 15 dias durante. Foi muito legal. E eu me via lá, as pessoas estudavam coisas que eu escrevia, vídeos que eu fazia. Muita gente que nunca tinha feito o meu treinamento me cruzou lá no seu escritório e falou assim, Pavani, eu assisti uma coisa tua aqui. Quer dizer, eu nunca tive assim uma consciência tão legal de gente que adotava determinados conceitos que a gente falava sem eu saber, sem nenhum tipo de consciência disso. Eu fiquei muito emocionado com o teu povo lá e com você, claro, né, que foi o protagonista junto com o Diogo nessa estrutura. Mas valeu a pena? Você acha que essas pessoas que estão nos assistindo aqui, eles devem buscar algo do tipo, não necessariamente comigo, mas eles devem buscar um desenvolvimento dessa natureza? Ó, eu vou falar uma coisa para você, Pavani. A empresa só vai até onde a mente do líder já chegou. A empresa não ultrapassa o líder do negócio. A empresa ela é tão boa quanto a principal liderança é. Então, assim, e o único jeito de fazer isso é autodesenvolvimento. Porque não existe. Porque, cara, aprendizagem é o que você aprende, não é o que te ensinam. A gente está fazendo uma dinâmica de liderança aqui na Forlodge. Então, assim, cara, a gente está fazendo uma dinâmica que é o seguinte: eu estou treinando os nossos líderes, né? Toda sexta-feira, 1 hora sobre liderança, eu estou usando um livro base. Assim, para fazer por quê? Porque a gente já discutiu o comportamento. Para nós hoje não é mais uma questão o protagonismo. Para nós hoje é forma, né? Como que a gente coloca a lei do merecimento em prática? Então, assim, hoje é muito mais forma, né? Como que isso é aqui? Né? Porque a gente passar por essa porque tem muita crença aqui que precisou ser quebrada, cara.
Você sabe que todos nós carregamos as nossas crenças e paradigmas. Então, o teu treinamento, cara, é assim, para quem quer começar a desenvolver uma equipe, antes de tudo, eu falo isso para todo mundo. E olha que você conhece, eu fiz teu treinamento, eu já fiz curso de coach, que eu achei legalzinho, mas não teve o impacto que eu queria. Eu já fiz trabalho com metanoia, que também é muito bom, mas o seu treinamento tem que ser o primeiro. Porque no seu treinamento a gente pega tudo aquilo que o cara tem carregado, aquele fardo que ele carrega, e a gente discute aquilo. Para depois, sempre depois você vai, pô, agora eu quero, sei lá, quero. Aqui ele tem uma. Ele fala o seguinte: chegar para o cara e falar assim: olha, primeiro, você não é o que você achou que você era. Né? Acho que essa que é a grande sacada. Fala assim, cara, eu não sei nada de mim. Você sai de lá e fala assim, porra, fudeu. Né? Fudeu. Agora, o cara que eu olho no espelho é um tremendo filho da mãe, porque eu não sei, não é o cara que eu gosto mais, porque eu não sou aquele cara mais agora, ele mudou. Né? Porque agora eu entendi muito mais coisas. E o teu treinamento deixar um residual, e para quem está assistindo eu já falo, que fica algumas semanas, assim fica para sempre, mas o residual imediato é muito forte. A Heloíse, quando eu retirei ela daí, ela estava em estado de choque. A Elo, ela acordava para fazer exercício 2 noites depois de ter voltado. Então, assim, deixa eu te contar, é que não dá para praticar spoiler aqui, mas teve gente que depois de uma semana do treinamento ligava para nós dizendo que estava numa circunstância que era uma dinâmica. Que é treinamento ainda. Então, você já saiu do treinamento, volta para a vida. Entendeu? Então, assim, então essa, eu lembro que, assim, para mim foi muito legal. Eu particularmente gostei muito do que a gente viveu, sabe? Eu acho que foi impressionante. E eu acho que faz muito sentido aquilo que a gente viveu. Quem quer desenvolver equipe, assim, eu acho que, inclusive, é uma boa prova de fogo para ver se o cara tá com você ou não. Porque o cara fala assim, mas se o cara sair, você economizou, desgraçado. Senão o cara vai ficar com você 3 anos, 2 anos, e quando a porca torcer o rabo, ele sai. Tem hora que você precisa do cara, você não tem. Entendeu? Hoje, eu acho que dos que fizeram comigo, acho que teve 2 que saíram daqueles... Dois que fizeram o treinamento bancado por você, sim. E descobriram-se de uma outra forma. O próprio Nelson também, né? Sim, a principal menina de marketing dele fez o treinamento, saiu. Depois do treinamento, será grata por eles a vida inteira, mas ela descobriu uma missão que não era aquela, né? Então, eu digo sempre isso, a gente tem, cara, a nossa vida é muito curta para a gente se envolver com coisa pequena. Então, quando a gente lidera uma equipe, você está liderando pessoas, né? E pessoas, eu ouvi isso hoje do cara que trabalha comigo aqui, a gente estava discutindo projetos de internacionalização, e ele falou assim, né? Pessoas não são sistemas, né? Pessoas são seres humanos, né, cara? É legal, pessoas não são sistemas. Né? Pessoas, se você for pensar bem, ela é um conglomerado de sistemas dotado de uma consciência, é mais do que sistema. Né? Então, assim... É muito louco isso, cara. Você teve uma experiência fantástica, eu não vou esquecer de você nunca. Muito do que a gente é hoje é por causa das pessoas que você mandou. Você sabe que você viabilizou turmas com a sua causa, que foi a mesma que a minha naquele momento. O Jason, quero dizer de público aqui, gravado para todo mundo ouvir, algumas turmas, o Jason, porque não é fácil a nossa jornada, né? É difícil, não é um treinamento tão barato assim, também é muito mais barato do que muitos que existem aí. Uhum. São 20 pessoas que a gente coloca no nosso espaço só, e muitas vezes ele falou assim, não, Pavani, o treinamento vai acontecer porque eu vou te ajudar. E você... Me ajudou. Durante 2 ou 3 vezes você viabilizou o meu treinamento com pessoas que você, sozinho, trouxe para cá. Então, eu queria deixar de público aqui agradecido por você ser uma parte dessa história minha. Né? Você é uma parte dessa história minha, você não vai nunca sair do meu dia. Eu já falei isso aqui para algumas pessoas, mas se eu não tiver as 2 pernas e os 2 braços e tiver que limpar a bunda, pode me chamar. Eu espero continuar com as pernas e os braços. Mas uma coisa aqui. Opa, Vani. Mas você sabe que essa é uma decisão consciente. É claro que eu não consigo, vou abrir uma aspa bem grande aqui, tá? Sustentar todo mundo que eu gosto. Mas eu prefiro colocar o meu dinheiro a serviço das pessoas que eu acredito. Né? Eu acho que o dinheiro existe para isso. O dinheiro existe para rodar.
o dinheiro existe para viabilizar a vida e os sonhos das pessoas, né, cara? Ele não pode ser desperdiçado, por isso que ele tem que ser investido, por exemplo, no teu treinamento. Eu acho que quando a gente fala que não é um treinamento barato mesmo, mas assim, do ponto de vista de custo-benefício, gente, eu vou te falar, cara, é o melhor custo-benefício que eu já vi. Sabe, porque o resto tem muito treinamento que é água, entendeu? Hoje, na era digital, então, cara, o que tem de treinamento de custando R$1.500 aí para você fazer no Hotmart, mas você vai lá e quando termina, você olha, sabe, o que ficou? Não ficou nada. Era água, sabe? Então, assim... A Nayara está perguntando aqui uma coisa, eu sei que a Nayara te conhece e ela quer ouvir isso de você. Nessa sua jornada toda, qual foi o momento de maior desafio teu? Que você falou assim, caralho... Olha, tiveram alguns momentos muito difíceis. Aquele de 2005 que a gente quebrou foi um momento muito difícil. Teve um momento, uma vez, que eu ouvi um negócio que me magoou profundamente. A gente estava na incubadora e eu ouvi um colaborador, fiquei sabendo, tinha uma pessoa fofoca, né, rádio peão, mas chegou em mim, que o cara estava falando assim, não, porque nós vamos falar com ele, nós vamos defender o time aqui da diretoria. Puta, cara, aquilo para mim foi a morte, cara. Defender o time da diretoria. Aquilo para mim foi a morte, sabe? Porque, assim, isso não era o que eu acreditava de negócio. Eu nunca acreditei nisso, sabe? Aqui na Forlogem não tem nem hierarquia, sabe? Eu até falei pro Diogo, pro Jack, que nós vamos deixar de usar o termo diretoria para usar sócio. Nós somos acionistas dessa porra aqui. E eu quero, inclusive, um dia ser só acionista, não ser CEO mais. Entendeu? Eu quero estar no conselho de administração. Tem que ter um CEO para tocar isso aqui, cara. Entendeu? Eu quero trabalhar na pesquisa, me deixa trabalhar, deixa eu fazer outra coisa. Eu não quero ficar discutindo quanto que a gente gastou, quanto que a gente faturou. Eu não quero fazer isso mais. Acho que tem pessoa que tem mais capacidade do que eu para fazer. Entendeu? Eu quero estar liderando, desenvolvendo time de liderança, eu quero estar cuidando de outras coisas, né? E isso me magoou profundamente. Então, quando a gente perde o contato com as pessoas, isso é um desafio, assim, ímpar, cara. Ímpar. Não existe, sabe? Quando você perde o contato com as pessoas, é um negócio muito foda. Eu sempre admirei você. Eu conheço muito poucos doninhos. Eu critico muito doninhos, você sabe disso. E eu vejo muita gente que precisava ficar com você 3 dias. Qualquer empresário metido a besta ficar 3 dias com você, volta dizendo assim, caralho, porque você realmente é um cara diferente, muito diferente. Deve ter as suas inconstâncias, mas é um cara bem diferente mesmo. E que senhores, vocês estão aqui assistindo, conviver com esse cara é algo absolutamente sensacional. Sensacional. Eu fiquei lá, quantos dias eu fiquei lá uma semana, né? Foram 4 dias, né? 4 dias, né? Pô, absolutamente maluco, o dia é maluco, o cara faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu me acho um cara voraz para trabalhar, mas ele também. E a equipe que você tem? Qual é a Monize, o seu sócio, as pessoas que estão ao seu lado lá? Todos adoram ficar ali. Começa o dia com rock pauleira, né, que você coloca lá. No prédio dele tem um escorregador, e eu lá, com meu pezinho avantajado, já andei lá no escorregador. Cara, você é uma inspiração para muitas pessoas. E o que eu acho mais legal não é uma inspiração pelo dinheiro que você arrecadou ou arrecada. Você continua um cara simples, humilde, absolutamente desprovido de interesses de mostrar propriedade para os outros. Porra, isso é legal. Eu lembro uma vez, eu estava dando treinamento, eu contei aqui, e o treinando ficou assoberbado de ver que eu estava com o Fiat 500. Ele falou assim, como assim? Você tem esse carro? Ele achava que eu devia ter uma Mercedes Zero para mostrar que eu podia, que eu merecia ele ali no treinamento. Ao invés de decepcioná-lo, ele aprendeu coisas com aquilo. Uhum. Então, parabéns por ser essa pessoa que você é. Olha aqui, o Neville falando aqui, que show, Neville é fã de nós dois, nós é que somos fãs de você, Neville. Você o Neville é um cara. Neville é um cara especial também, Neville é um cara especial. É um cara que eu tenho orgulho de ter como cliente. O Neville é cliente, cara. Eu falo sempre. O Neville é cliente. O Neville tem a maior qualidade que a pessoa pode ter, é cliente da Forlogem. Marlon está aqui. Geiso, o que te inspira para trabalhar dessa forma? Pergunta o Felipe Vieira.
Falta 5 minutos para a gente terminar aqui. Eu quero fazer a pergunta dele. Tá bom. A primeira coisa, Felipe, é tentar ser um cara melhor. A gente é muito estragado, cara. Sabe? A gente tem que se tornar a melhor versão que a gente pode ser da gente mesmo, entendeu? Não tem que ser diferente, não. Mas a gente pode evoluir. Sabe? Eu acho que uma coisa que eu falo para todo mundo, é bem egoísta isso até, é que a gente é a pessoa mais importante da nossa vida, cara. Só que não dá para você melhorar sozinho. O cara que acha que melhora sozinho, ele é burro, entendeu? Porque não dá. Você está cercado de gente. Então, e o que você faz para o outro, você aprende. Então, assim, cara, se você quiser ter um pensamento mesquinho, pensa assim, ó, tudo que eu fizer de bom para o outro, eu vou ganhar de volta. Pronto, vai funcionar também. Entendeu? Mas a verdade é que, cara, a vida é muito curta, cara, para ser uma vida pequena, sabe? A vida é muito curta para ser uma vida insignificante, cara. Então ela tem que ser aproveitada. A gente aproveita a vida quando a gente vive com as pessoas, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu lembro quando eu fui visitar o Pavani, lá em São Paulo, antes de vir para cá, eu falei, eu quero que você vá me visitar. O que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim aqui falar com você. Você lembra disso? Foi tomar um café? Passar a manhã inteira conversando. Mas por que você quer falar comigo? Eu falei, porque eu queria falar com você. Eu tenho essas coisas assim, sabe? Esses arrobos. Eu falo assim, eu quero falar com aquele cara. Tem duas, quando eu infartei, cara, teve duas coisas muito legais que eu vivi. Uma foi você, que conversa, se preocupa, quer vir falar, a gente conversou no café da manhã e tal. Uhum. E a outra, eu estava aqui em Santos, um cara chegou para mim e falou, Pavani, eu queria te ver, cara. Como é que eu faço para te ver? Foi o Maurício Bittencourt, do Rio Grande do Sul, especialista em processo lá da BPMP. E ele falou assim, como é que eu faço para vir aí? Eu falei, você pega o ônibus, né? Vem para cá e tal. E aí ele veio, pegou o ônibus, chegou em Santos, chegou na minha casa, tomou café, almoçou junto e tal. Mas ele não estava fazendo nada em São Paulo. Ele pegou o avião para vir para São Paulo, cara. E em São Paulo ele veio me ver. E eu fiquei super emocionado. Falei assim, cara, você só veio para me ver? Eu falei, só? A vida tinha que ser isso. A vida tinha que ser preponderantemente. Não tem um motivo maior para te ver do que celebrar a tua sobrevivência, caralho. Cara, eu não conseguia nem ver o cara direito. Maurício Bittencourt, minha gratidão a você aqui. Porque é isso, a gente tem que ter o prazer por conviver, por estar com as pessoas. Isso é sensacional. E, quando você fala da agenda, a minha birra a gente não coloca isso na agenda. Não, exatamente. Você está entendendo? Porque assim, se eu te mostrar a minha agenda, tem um monte de coisas que são importantes de eu fazer e que eu até gosto de fazer. Cara, para mim, trabalhar não é um martírio. Nunca foi. Desde os meus 13 anos eu trabalho. Eu gosto de trabalhar, desde aquela época. Eu sempre fui no dentista no sábado. Eu falo isso hoje aqui, os caras falam, porque você é o dono da firma. Eu falo, não, cara, eu não ia pra praia porque eu não pedia férias, mas você pode pedir. Eu falo, na minha férias eu tirei já, eu não combinei, eu não vou com meu pai. Mas você pode pedir. Eu falei, eu sei que eu posso, mas eu não vou. Entendeu? Eu sempre fui desse jeito, sabe? Então, esse nível de exigência, entendeu? Com compromisso. Então, eu acho que compromisso, cara, sabe? É uma das palavras mais bonitas que existe, entendeu? Né? Porque até o que compõe o amor, né? Amor é decisão e compromisso, né? Você decide e você fica, né? Amor não é, ama aquela mulher desvairadamente, isso era paixão lá. Quando passou isso aí, o que fica é a decisão e o compromisso. E não quer dizer que você não pode continuar apaixonado, mas a decisão e o compromisso é o que segura, entendeu? Então, assim, para mim, cara, quando eu respondo a pergunta, né? Esse compromisso com as pessoas. E outra, cara, tem uma coisa que não tem preço. Esses filha da mãe aqui, vou falar igual para esse filha da puta aqui, trabalham tudo no meu sonho. Então, para pensar a minha responsabilidade, esses desgraçados trabalhando no meu sonho, cara. Isso aqui é meu sonho. Eu botar um cara para trabalhar no meu sonho, e o cara fala, não, Jesus, eu vou sonhar junto essa porra aí. Puta que pariu. Difícil, sonho que você sonha junto. É o meu sonho, cara. Entendeu? E daí, às vezes, a gente tem uma dinâmica dos sonhos aqui, que a gente colhe o sonho das pessoas, discute os sonhos com elas, e a galera fica esbabacada, diz, cara, mas esses caras trabalham no meu. Eu tenho que, no mínimo, saber qual que é o deles. Entendeu? Porra, o cara, tem gente que tem sonho de ser mãe, tem gente que tem sonho de ter uma casa. E eu sou um empresário muito merda, porque se o cara tá com sonho de ter uma casa, como é que um colaborador meu não comprou a casa dele ainda? Sabe? Eu carrego um pouco dessa culpa, às vezes, eu sei que não ajuda, mas cara, eu tenho que conseguir, entendeu? Eu tenho que conseguir, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir pagar bem para esses desgraçados. Então, essa coisa, sabe, eu vou levar pro resto da minha vida, cara, eu não vou desistir. Eu não negocio os meus valores, entendeu?
Isso é maravilhoso. Às vezes me fodo por causa disso, mas é assim que é. Ó, foi você que me apresentou o Neville, foi você que me apresentou o Evandro, foi Sim. você que confiou a sua esposa para fazer o meu treinamento. Não é fácil, vai lá. Eu sei que é difícil mandar alguém para o nosso treinamento, mas você mandou ela sozinha, né? Veio fazer o treinamento lá conosco. Sim. Eu adoro a sua esposa, a Luísa é uma mulher maravilhosa, sensacional. Um beijo para ela. Você me apresentou muitas das coisas que eu tenho aqui como missão de vida. Estamos juntos nesse empreendimento aí do Fast Quali. Então, cara, obrigado aqui por estar aqui. Imagina. Tem mais aí alguém falando? Não, nenhuma pergunta a mais. Mas dá as suas palavras finais aí para se despedir, os seus recados finais. E conta comigo para sempre, para tudo que você fizer na vida. Obrigado. Cara, a minha palavra final é o seguinte, Pavani. Se mantenha fazendo o que você acredita, né? Falando para você agora. Você é um cara que emociona a gente pela pessoa que você é, não pelo que você faz. Eu acho que é muito importante o que você faz, mas mais importante é o cara que você é. Então, eu gostaria muito que você se mantivesse sendo o cara que você é, né? Eu acho que eu tenho orgulho de poder participar da sua vida. Eu estou devendo uma visita e eu vou. Você, Luiz, tem aqui, tá a cama, quarto aqui separado para vocês. Eu vou visitar vocês. Estou morrendo de saudade de você e da Márcia. E assim, isso é para você, né, cara? Obrigado por ajudar a influenciar positivamente a vida das pessoas e das empresas. Tá? Eu acho que essa é uma mensagem que eu queria falar para você. Você é um cara que fez a diferença e faz diferença na história da qualidade e da excelência do Brasil. Então, isso tem um preço, né, que a gente paga. Eu sei que você paga esse preço. E agora, para você e para todo mundo que está ouvindo, eu acho que para mim também, né? Eu gosto muito de uma música do Raul, que ele fala assim que a minha cabeça só aprende aquilo que ela aprendeu. Só sabe aquilo que ela aprendeu. Por isso eu não confio nela, eu sou mais eu. Eu acho que a gente tem que confiar um pouco menos na nossa cabeça. Eu acho que manter a abertura, o exercício de estar aberto, o exercício de não estar certo, é uma coisa que, para mim, eu tento tentar colocar mais na minha vida. É difícil, muito difícil. Como empresário é muito difícil, porque a gente é bom, cara. A gente veio até aqui, entendeu? Tem hora que dá vontade de pegar um atalho e falar, não, tá bom pra caralho que eu fiz já, sabe? Mas esse auto-lapidar é um trabalho de vida toda, entendeu? É um trabalho de vida toda. E a gente aceitar isso, sabe? De que a gente não sabe tudo. Uma coisa tá errada e a gente tem que aceitar. Então, é isso, cara, e não parar de se desenvolver, né? Cara, ninguém vai desenvolver você para você. Acho que isso aí Por isso, quando eu falo de fazer o treinamento, que eu mando gente, eu peço para ir, eu falo para ninguém vai desenvolver você para você. Beleza, meu querido? Obrigado, querido. Obrigado. Você me apresentou o Jordão também, tantas pessoas que você só tem maluco. Obrigado, querido. Obrigado por estar aqui. Semana que vem tem Wagner Santaliestre, um tatuador maravilhoso aqui, que também viveu a nossa experiência e hoje é um dos melhores tatuadores que eu conheço aqui na minha região. Querido, beijo no coração, dá um beijo em toda a sua equipe aí, dá um beijo na Heloíse e a gente se vê. Em breve a gente se vê. E se dá um abraço. Um abraço, cara. Tô com saudade. Se cuida, hein? Obrigado, querido. Obrigado. Valeu. Não é foda? Esse é o Jason Arenhardt de Bastiani. Um cara especial. Um cara especial. Eu sempre me emociono nessas porra aqui, só trago gente que me fode e que me faz sentir prazer por viver. Obrigado, meu irmão. Nos vemos... Olha lá, escrevendo lá. Nos vemos oportunamente. Semana que vem, mais um aqui. Fique atento, né, nos nossos horários. Mais live de mais gente que protagoniza empreendimentos e que viveu a experiência de se desenvolver de dentro para fora. Um beijo, até outra oportunidade. Até mais.